Amém. O título dessa ministração é A Dor de uma Visão. Olha para o teu irmão e diga, a dor de uma visão. Abra a palavra do Senhor comigo em Deuteronômio 8, 7. Primeiramente, Deuteronômio 8, 7. Que diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Só essa passagem, depois nós vamos ler outros textos. Por que Moisés, ele quando lê Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa repetição, palavras repetidas. Ele está falando as palavras novamente para o povo que tinha caminhado 40 anos no deserto. Ele repete todo o mandamento novamente em Deuteronômio. Inclusive em Deuteronômio também ele anuncia a própria morte dele. Mas por que Moisés ele diz assim: hoje o Senhor te coloca numa terra que tem figueira, que tem romeiras, uma terra que tem figo, que tem toda cevada, tem trigo, da terra cujos montes são ferro e você cavará o cobre. Por que Moisés fala isso? Entenda o seguinte: o povo andou 40 anos no meio do deserto. Nesses 40 anos no meio do deserto, comendo maná, fazendo aquela nutrigenômica que eu falei para vocês, né? Limpando toda a parede estomacal da comida do Egito, como se fosse uma pré-operação. Deus vai tratando ali o povo com aquele maná. O povo não conhecia outro sabor além do mel ou da cordonize. Então o que Moisés fez? Ele sabe que a primeira vez que o povo não conseguiu entrar na terra foi por não compreender a terra. Então o que o líder Moisés fez dessa vez? Ele começou a desenhar na mente do povo. O Moisés que há 40 anos atrás disse para Deus assim: Senhor, eu sou pesado de língua. O escritor de Hebreus, ele descreve Moisés como poderoso em palavras. Diz, porque Moisés era varão poderoso em palavras. Ele foi treinado na sua eloquência, na sua capacidade de comunicar. O homem que comunicava uma mensagem para 2 milhões de pessoas, com criança falando, com pessoas falando. Ele conseguia prender a atenção de todo mundo, ao ponto de todos ouvi-los. Ele era poderoso em palavras. O que é um homem que sabe comunicar bem a sua visão? O problema é que existem pastores que são gerentes, eles não são líder. O líder lidera pessoas, o gerente ele gerencia coisas. E um líder, ele ensina o povo a caminhar numa visão. Ninguém segue, pessoas não seguem líder. Pessoas seguem a visão do líder. Se você é um líder e você não tem visão, você pensa que você é um líder, você é um gerente. Um gerente não multiplica nada, um gerente ele trabalha no território que ele está, ele não avança, ele não conquista. Quem está entendendo? Moisés ele entendeu o seguinte: a primeira coisa que Moisés fez, começou a comunicar, nessa terra tem isso, nessa terra tem aquilo. Quando você fala bem e comunica bem não é ter a voz do Cid Moreira. Comunicar bem não é falar bonito, não é ter uma boa retórica ou oratória. É ter uma visão tão clara, tão nítida no seu semblante, ao ponto de quando você falar, fazer um desenho na mente de quem está ouvindo. Uma pessoa começa a delirar, irmão, quando está falando. Você prende com o teu brilho no olhar, com o desejo da conquista, você prende a atenção das pessoas, você está falando, eles estão ouvindo aqui, mas tu está sendo desenhado na mente deles, eles estão conseguindo ver o que você está vendo. É como se você estivesse estampando um banner, uma tela na mente das pessoas. Essa é a arte de comunicar aquilo que está dentro do seu coração. Às vezes o líder, ele tem até o coração queimando pela obra, mas como ele não sabe comunicar o que está no coração dele para outras pessoas, a imagem fica embaçada e ninguém compra a ideia dele. Quem está entendendo?
Um líder é aquele que dá voz aos pensamentos de Deus. Deus, ele tem um pensamento. E ele quer expressar esse pensamento ao povo. O líder tem que estar curado nas suas emoções. Um homem sem amargura, um homem curado. Eu preguei uma vez no reunião de pastores aqui, que os pastores feridos, eles não podem ministrar. Lá em Levítico diz que o sacerdote, quando tinha alguma ferida no corpo, ele não podia ministrar. Porque compromete o povo. Você está com problema familiar, está com problema de saúde, está com problema familiar, conjugal. A mensagem é santa. Olha para o teu irmão e diga, a mensagem é santa. A mensagem é pura. Porque a mensagem, ela é soberana. A mensagem de Deus é soberana. A mensagem de Deus é maior do que o mensageiro. Ela é soberana. O problema é que Deus traz uma mensagem pura para desatar a vida do povo. Mas quando a mensagem passa pela alma do líder, ela é contaminada. E ela não chega da maneira, na mente do povo, como saiu do céu. Cinco minutos antes do culto, eu estou aqui orando. Quando alguém chega perto de mim, posso falar um negócio contigo? É desgraça? Fala depois, agora não. Porque uma vez, pastor, eu estava aqui esperando para pregar. Uma pessoa falou assim para mim, apóstolo, eu quero falar um negócio importante contigo. É muito importante, fulano aqui falou mal do Senhor, falou isso do Senhor. Eu ia falar a graça ou o amor de Deus. Eu preguei a condenação do inferno. Porque uma mensagem que você recebe antes do culto muda teu coração e a mensagem já não sai do mesmo jeito. Se tiver que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E quando se trata de pastor, do seu coração, as saídas das vidas do teu povo. O teu povo vai comer daquilo que passa pela sua alma. Por isso que o diabo quer contaminar a sua alma. Eu já preguei também sobre isso, a mensagem não é essa, eu vou partir para outro ponto da mensagem, mas a verdade é que, quando a palavra diz, ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão, claro que é muito profético relacionado a Jesus Cristo, não é isso? Mas se cumpre em nós também. Um pastor ferido, ele dispersa o rebanho, porque o recurso é ódio, é vingança, é não sei o que lá, aquilo outro. Tem gente aqui, quando o pastor fala assim, tem gente aqui na igreja, meu irmão, o discurso já está contaminado. Quando fala tem gente. Porque uma mensagem que é para o rebanho todo não pode estar concentrada numa pessoa só. Se você concentrar a mensagem que é para alimentar todo o rebanho, por causa de uma pessoa só, essa pessoa, ela é manipuladora e mais líder que você, que ela conseguiu mudar o discurso que Deus colocou na sua boca. Seja indiferente aos problemas, não seja indiferente às pessoas. As pessoas a gente ama, cuida e trata, mas seja indiferente aos problemas. Não deixe os problemas mudar o que Deus colocou no teu coração. É para o povo. Quem está entendendo? Quantos pastores e líderes tem aqui? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Só que uma visão é importante. Eu repito. As pessoas não te seguem, pastor. As pessoas seguem a tua visão. Foi assim com Moisés. Coluna de fogo, nuvem de glória. Guiava Moisés e Moisés apontava. É ali que é o caminho. Se você não tem visão, as pessoas parem de seguir. Porque, meu irmão, se as pessoas não sabem onde vão chegar, há desgaste. Se eu chego para você e falo, vão comigo correndo, até onde, apóstolo? Até na posse. Quando chegar na metade do caminho, tu está morrendo de cansaço, mas tu sabe que na posse vai acabar. Agora, se eu for correndo contigo, vamos correndo. Quando? Chegou, passou de Miguel Couto, passou da posse. Aonde? Não sei, nem eu sei onde eu vou chegar. As pessoas já morrem antecipadamente. De repente, onde que eu ia chegar, seria 20 metros na frente. Mas a pessoa não consegue dar um passo a mais se ela não vê aonde ela vai chegar. Teve uma dinâmica que nós fizemos numa célula de edificação uma vez, pastor. Um homem, um vídeo de 1 minuto e meio. Ele mergulhou numa piscina na Pinéia. Sabe que é na Pinéia? Aqui, ó, no fôlego. Ele puxou, travou, debaixo d'água, uma piscina olímpica. Quando chegou no meio da piscina, ele não estava aguentando mais. Ele foi e levantou e saiu da água. Desesperado, na metade da piscina, ele, meu Deus, só consegui debaixo d'água a metade da piscina. Ele mergulhou de olho fechado.
Na segunda tentativa dele, no outro dia, ele recuperou o fôlego, ele pegou e botou um óculos de mergulhador e mergulhou de olho aberto. E quando chegou na metade da piscina, ele conseguiu ver o azulejo do outro lado. E aí ele foi mais um pouco, e ele foi mais um pouco, e ele foi mais um pouco. E quando ele viu que o azulejo estava chegando, ele segurou mais um pouco. Quando ele botou a mão no azulejo, ele levantou. Por que ele conseguiu andar o dobro? Porque ele viu onde ia chegar. Se você não mostrar ao teu povo aonde você quer chegar, pastor, o povo não vai andar 10 metros com você. Quais são os projetos, suas ideias? O meu projeto é só ganhar alma. Não, isso é muito vazio. Quantas almas? Coloca uma meta, coloca um banner, estampa. A igreja tem 100, então dá uma meta, 200. Vamos trabalhar para 200. Chegou 200, 400. Vamos ganhar, vamos jejuar, vamos orar, vamos evangelizar. Nós temos uma meta. E quando, tudo bem, pastor, e quando chegar 200 membros, 400 membros, vamos chegar a 1000. E quando chegar a 1000, vamos aumentar a arrecadação da igreja. Para quê? Para começar a fazer obra filantrópica do bairro, obra social. Vamos ter. Aí depois que alcançar essa meta, outra meta, outra meta. Quando as suas metas acabarem, a sua visão acabar, o seu propósito acabar, acabou sua carreira aqui nessa terra. Ou no mínimo, as pessoas vão começar a evacuar e te deixar. Porque eles não estavam contigo por laço de alma, estavam contigo pela visão que você seguia. Parou a visão, cessou a provisão. Amém? Mas aonde que está a passagem que fala a dor de uma visão? Dói seguir uma visão. Quem não segue uma visão não sente dor, mas também não prolifera. Gerar dói. Paulo disse, quando uma criança nasce dói, mas a alegria de pegar uma criança no colo é muito maior do que a dor. Daniel. Só o sangue, né? Esse ventilador me ajuda bastante. Capítulo 10, versículo 16. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do Senhor, falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então ele me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Olha para o teu irmão e diz, me fortaleceu. A visão, ela dói. Mas o que mais dói numa visão é quando você tem uma visão, uma revelação do futuro e você não se vê nele. Quando uma pessoa sonha e diz assim, apóstolo, eu tive um sonho, um galpão enorme, a igreja era grande, era enorme. Ele fala que viu, mas ele não diz que ele se viu. Ele viu, mas não se viu. Isso que é triste. A Bíblia diz que João, já idoso, o apóstolo, estava na ilha de Patmos. A palavra Patmos é uma palavra grega que significa mortal. Eu tive em Patmos lá uma vez. Deus me deu a graça de ir lá pisar na ilha de Patmos, que fica na Grécia. Depois nós fomos para Éfeso, que fica na Turquia. Numa das caravanas que nós fomos para Israel. Foi eu e minha esposa. E quando nós chegamos em Patmos, eu perguntei para o rapaz, por que o nome dessa ilha é mortal? Porque é Patmos. Ele disse, porque em Patmos não tem água potável. Ali é uma ilha muito longe, ninguém consegue sair a nado, porque enfrenta o mar Egeu. O mar Egeu de madrugada, irmãos, a gente estava no cruzeiro, porque não tem como. De Atenas a gente fez um cruzeiro até as ilhas gregas ali, Santorini, aí fizemos Turquia. Quando nós chegamos em Patmos, de madrugada, eu falei assim, vou sair para orar de madrugada, que eu gosto de orar, né? Lá na proa do navio, no meio do mar Egeu, imagina só, olhava, não via terra nada, só, na hora que eu botei o pé no saguão, o vento, irmão, parecia que estava uns 70 km por hora. Eu falei assim, não, eu vou orar lá embaixo mesmo, sabe? E eu falei, então vou pelo menos ficar no andar de baixo do navio, que tinha uma vidraça que dava para ver o mar. Um sofá chique, né?
Quando eu olhei aquelas ondas fazendo assim, pastor, crescendo, eu vou ficar lá embaixo mesmo. Agora eu entendi porque que o Jonas foi lá pro porão, de madrugada, mar Egeu. Que mar feio, que coisa horrível, irmão. Aquelas ondas crescendo, chegava perto do navio, o navio fazia assim, balançou demais. Não tem como sair de Pátima nada. Não tinha como. Então os prisioneiros eram levados para lá. Por quê? Os romanos diziam, nós não vamos ter gastos com ele. Vamos dar alimentos básicos para eles. Porém, eles vão depender da chuva. Porque tinha algumas cisternas. Se não chover, os romanos tinham muito disso. Se não chover, é porque os deuses querem que eles morram. Eles não são dignos de viver. Se os deuses querem que eles vivam, vai mandar chuva para eles. Os romanos tinham isso, né, esse entendimento. Quem está entendendo? Você lembra quando Paulo desceu na ilha de Malta? Que uma serpente, uma víbora picou ele? O que os moradores da ilha de Malta disseram? Certamente esse homem não merecia viver. Porque ele escapou da fúria do mar, mas a justiça de Deus não deixou ele viver. E quando Paulo sacudiu a víbora no fogo, passou 20 minutos, eles ficaram contando 1 hora, 2 horas e Paulo não morreu, eles começaram a adorar Paulo. Tiraram Paulo de condenado ao inferno, pagão, a Deus, de uma hora para outra, não é isso? Não tem ensinamento da palavra. Então eles, por falta dessa estrutura, eles acreditavam, era uma crença, que a ilha de Pátimo é uma ilha mortal. Só sobrevivia quem Deus queria. E João está lá, irmão, com quase 100 anos de idade, 98 anos de idade. Foi o apóstolo único que não morreu de morte matada, vamos dizer assim. Nunca não foi assassinado. E ele está ali. Agora eu vou dizer para você o que eu acredito, amém? Ele estava olhando para o céu e orando, Senhor, faz cair uma gota de chuva, que o calor é brabo lá. Faz cair uma gota de chuva, Senhor. Faz cair uma gota. Abriu o futuro diante dele. Olha para o teu irmão e diga assim, quem olha para o céu e espera milagre do céu, vê o futuro. Irmão, só vê o futuro quem depende do céu. Às vezes Deus coloca nos lugares chamados mortais, lugares extremos, situações terríveis, financeiras terríveis, lutas terríveis, situações terríveis, para um dia quando a gente olhar e olhar não ter recurso nenhum, nós olharmos para o céu e dizer, Senhor, a minha esperança vem do céu, só vem do céu. E aí quando você passa a depender do céu, Deus abre os teus olhos espirituais e você vê além dos céus físicos, você vê o céu espiritual. Sabe o que é mais lindo? João se viu e viu um trono. E nesse trono, ele se viu sentado nesse trono. Quando pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Eu vou falar aqui, pastores, não fiquem escandalizados comigo, vocês prometem comigo? Um pastor que não vive só da obra, nunca vai ver o céu como um pastor que vive da obra. Eu vou repetir. Um pastor que tem um trabalho secular, que garante seu sustento, ele nunca vai ver o céu como um pastor que só depende da igreja. Porque quando você trabalha, pastor, e tem o seu trabalho secular, você depende das coisas da terra e da tua habilidade. Mas quando você olha o aluguel para pagar daqui um mês, e você depende só de Deus, você vai para o pó e olha para o céu. E quando você olha para o céu, Deus mostra o futuro. Não só o aluguel pago, mas olha o templo próprio. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Não estou desmerecendo os pastores que têm trabalho secular. Quem está me entendendo? O diabo é mestre de deturpar as coisas. Amém, irmãos? Só tem líder com maturidade aqui, está entendendo? Eu estou querendo dizer para vocês que o pastor ele pode ter o trabalho secular dele, mas ele tem que trabalhar, ganhar alma, pregar, consolidar, exercer a liderança dele e orar a Deus para a igreja crescer. Para quando a igreja crescer, a arrecadação da igreja poder pagar um salário para ele viver da obra. Esse tem que ser o maior desejo dele. O maior desejo do pastor é ser pastor, porque hoje tem eletricista pastor, médico pastor, advogado pastor, mas pastor está faltando.
Porque todos querem ter uma segunda profissão. Sabe o quê? Como garantia. O membro me traiu. O outro me abandonou. O outro falou mal de mim. Quer saber? Cansei de ser pastor. Agora você é doutor. E aí quando tu é pastor, não é doutor pastor, não é médico pastor, não é pedreiro pastor, não é motorista pastor, tu é pastor. E aí quando você pensa assim, não aguento mais essa vida de parar, eu vou parar de ser pastor, quer saber? Eu vou ser pastor. Só tem duas opções, ser pastor ou ser pastor. Olha para o seu irmão e diga, já era, irmão. É a cruz e o céu. Uma salva de palmas para o Senhor. Eu prometo que eu não vou me delongar não, eu só tenho uns 2, 3 tópicos para tratar. Ai, ai, ai. O que será? Essa chave? Como diz o filósofo Jonatas, se uma porta não está aberta, é porque ela está fechada. Postou no Facebook. Isso é magnífico. A segunda frase dele foi a seguinte, pastor. Uma rampa sem degrau, uma escada sem degrau, é uma rampa. Essas filosofias surgem do homem muito... Para que eu não possa condicionar a mensagem, que eu não sou nenhum... Quem me conhece aqui sabe da minha ética. Eu não uso mensagem para condicionar e sugestionar ninguém. Amém? Mas eu quero dar um testemunho. Fique comigo, você que está na internet. Tem bênção para tu. Os pastores que estão na cobertura, os pastores amigos, esse vídeo vai para vocês. Até os que faltaram. Fica comigo. O apóstolo Alexandre, nossa cobertura, estava aqui, porque tem pastores na minha cobertura. Mas eu também estou na cobertura de outra pessoa, de outro pastor, de homem de Deus. Porque eu preciso de alguém para botar a mão na minha cabeça e me dar um direcionamento. Mesmo eu sendo pastor. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ninguém caminha sozinho. Se tu caminhar sozinho, no dia que tu estiver no olho do furacão, tu não tem ninguém para te tirar de lá. E não é Deus que te tira de lá, não. É uma mão física que te puxa. É uma ferramenta de Deus. Eu estou há 2 anos procurando terreno e não acho para comprar. 2 anos. 2. Quanto tempo? Não aparece. Até aparece. Claro que aparece para comprar. Mas o cara quer dinheiro e quer o dinheiro porque quer o dinheiro. Porque quer. E aí, irmão, é muito fácil comprar quando tem dinheiro. Mas como é que compra quando tu não tem? E igreja, irmão, se não parcelar, tu não compra. E aí, nada. O apóstolo Alexandre esteve aqui e eu dei a palavra de oferta. Quem estava aqui, amém? Eu dei uma palavra de oferta, a palavra de oferta foi, Saul perdeu as mulas e estava 3 dias procurando, não achava, até que ele estava desistindo e voltando para casa, o seu servo falou, nessa cidade tem o profeta, se você entrar ali, o profeta vai dizer onde está a mula. E ele disse, e Saul disse, mas eu não tenho nada, nenhum presente, nem dinheiro para honrar o profeta. Como é que eu vou chegar lá e vou pedir ele uma profecia e ele não vai me dar um direcionamento? Como é que eu vou chegar diante de um homem de Deus sem honrar ele? Então o servo de Saul puxou um ciclo de prata e falou assim, eu tenho 4 quartos de ciclo de prata, tá aqui. E eu falei que homem próspero anda com pessoas prósperas, porque até o empregado de Saul tinha dinheiro para emprestar para ele. E eu profetizei, você vai ser tão próspero que tu dia que tiver sem dinheiro, teu funcionário tem dinheiro para te emprestar. Porque patrão, segundo Deus, é aquele que prospera as pessoas ao seu redor. Não acharca e não oprime o pobre. Mas ele dá condições de o pobre melhorar de vida também. Isso é prosperidade. E aí eu falei, meu apóstolo Alexandre, vocês não sabem a oferta que eu dei para ele. A oferta que eu dei para ele foi uma oferta de sacrifício. Olha, juntando. Sabe? Eu tenho muito filho, mas eu e a esposa, nós temos 5 filhos, mas uma agregada que é a nossa filha do coração, que a gente ama muito, foi ungida 12 ontem.
A salva de palmas pela vida dela. E a gente guarda dinheiro para as emergências, irmãos. Porque quando cai uma criança doente, cai 2, 3. Porque tu mora junto, vai uma passando para outra. E é um negocinho a outro. Eu peguei uma oferta de sacrifício que não foi pouco, não. Eu te coloquei aqui. E que a mão direita eu não fale para a esquerda, mas eu não posso falar da mão direita para a esquerda. Mas eu não disse que eu não posso falar para vocês. Então eu posso. Eu entreguei e falei, meu apóstolo, eu estou cansado de caçar as mulas perdidas. Uma oferta e um profeta certo me dá um direcionamento que faz a gente não perder tempo. Não foi isso que eu falei? Se tem uma coisa nessa vida, duas coisas nessa uma coisa nessa vida, pastor, que eu não gosto de fazer é perder tempo. E outra coisa que eu não gosto de fazer é perder coisa. E quando eu perco alguma coisa, eu perco tempo procurando essa coisa, eu fico muito irritado. E aí eu falei, eu não aguento mais isso. Entreguei uma oferta na mão dele e falei, ora por mim, meu líder. Me direciona, porque eu quero achar um terreno. E aí quando foi hoje, um discípulo o branco olhou para mim e falou assim, apóstolo, vamos ver um terreno ali? Nós fomos ver um outro terreno, não foi, filho? No meio do caminho, passando de Kombi, ele encontrou um outro cara que também vende terreno. Olha só como são as coisas. Saímos de casa e encontramos com outro cara. Deixamos de ver outro terreno, fomos ver outro terreno. 2.200 metros quadrados, a chave está aqui, o terreno é nosso. Aleluia! Sabe o que é isso? Aplaudir o Senhor. No asfalto, aqui na Figueira, num lugar bem localizado, não foi nos rincões, na rua da minha casa. Todo murado, já murado, aterrado, terra preta, nem precisaria de embolso, porque o terreno todo é de terra preta, só peneirar para o embolso. Sem dinheiro. Trouxe de lá noni. Quem não sabe o que é noni, isso aqui é remédio para pessoas com doença, inflamações no corpo. Fruto da terra. Maracujá de lá do quintal. Eu trouxe o fruto para mostrar para vocês. Amém? Tá aqui. Segura aqui, mozão. No final eu vou falar para vocês o que a gente tem que fazer para terminar de tomar. O terreno já está aqui. A chave é nossa. O contrato já foi batido. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus. Ele me pediu entrada. Ele me pediu entrada. No final eu vou falar com vocês. Mas já é nosso. Ele já entregou a chave e falou assim, pastor, tá nosso. Eu dei minha palavra. Amém? E o terreno já está ali, e o terreno já é nosso. Pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Uma visão, ela dói. Por que ela dói? Igual Daniel disse. Porque nós não compreendemos ela. A visão dói porque ainda nós não... O que revela a visão são os processos. Por isso que uma visão dói. Daniel disse, essa visão está me trazendo muitas dores. Talvez vocês não saibam o que é 2.200 metros quadrados. Mas deixa eu te explicar 2.000 metros quadrados. São exatamente 7 vezes maior do que esse galpão aqui. Aqui são 360 metros quadrados, contando com a cantina. E lá falando que não vai, a cantina vai ser no lado de fora do galpão. Então nós ganhamos mais espaço ainda, 7 vezes maior do que esse aqui, contando com a cantina. Lugar para 3.000 pessoas sentados com folga.
Estava ficando pequeno aqui. Em volta de conta o pessoal não tem que sentar no chão. Deus provê para si um cordeiro. A obra sempre foi dele e sempre vai ser. Mas por que, apóstolo? Deixa eu explicar para vocês, rapidamente, que a palavra não acabou ainda não. João viu o futuro. Mas o diabo, ele não tem o poder de ver o futuro. Ele deduz o futuro. Se ele olha para a tua cara e vê tua cara de derrotado, ele já sabe que o próximo passo seu é ser derrotado. Ele não vê o futuro, ele deduz o futuro. Ele lê as nossas atitudes, ele lê a nossa fisionomia, ele aplica a técnica de psicologia chamada behaviorismo. Quem fez teologia, estudou psicologia, sabe que existe a técnica de behaviorismo, que é analisar o comportamento humano. Ele analisa o teu comportamento e faz uma leitura e fala, tá abatido, vou derrubar ele. Tirei o entusiasmo, roubei o brilho do olho dele. Ele já deduz que o seu futuro é um futuro de derrota pela tua atitude hoje. Se o teu posicionamento é um posicionamento ereto hoje, de quem acredita em Deus, tu embaça a visão do diabo. Ele nunca sabe se você vai ser derrotado ou se vai ser vitorioso, porque a tua postura é de vitorioso, por mais que tu seja moído por dentro. Ele não vê futuro. Deus, ele quando cria os céus e a terra, a palavra tohu vavohu, haitá tohu vavohu. O que significa isso? Porque a terra estava sem forma e vazia. Estava, não era, estava sem forma e vazia. E existia caos na terra. Caos, tohu significa caos. O que é caos? Total desordem. Então, o diabo viu uma total desordem e viu Deus começando algo novo de total desordem. E o que Deus faz? Ele acende a luz. Ele diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus precisa de luz para trabalhar nas trevas? Claro que não. Deus, ele... Mas por que ele disse, acende a luz? Para dizer, cheguei. Cheguei. A tua vida está um caos, está uma total desordem. Cheguei. Ele anuncia um novo tempo para você, para sua família, para o seu ministério. Então o diabo diz, pode Deus fazer algo de uma coisa que é uma total desordem? Filho desviado. Não tem dinheiro nem para levar as famílias para comer um hambúrguer no podrão ali no centro, no domingo ao culto. A vida está desempregado, tudo bagunçado, relacionamento familiar não está legal. Pode Deus fazer uma obra? Deus diz, haja luz. E houve luz. Então Deus faz de uma total desordem um jardim chamado paraíso. O presente é uma desordem, mas o futuro é um paraíso. Paraíso de relacionamento com Deus e o homem, não é qualquer paraíso. Deus diz, haja luz! De novo, não quero ser repetitivo. E aí você vai dizer, como que Deus criou a luz se o sol só foi criado no quarto dia? E o que ilumina o dia é o sol. Aí a Bíblia diz que Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. A luz do primeiro dia não era a luz do sol, era a luz de Deus que transforma a desordem em paraíso. Agora sim vocês podem dar uma salva de palmas para o Senhor, que agora merece. E o diabo fala, meu Deus, há 6 dias atrás era uma total desordem. Tohu vavohu. Virou um paraíso. E no 7º dia, Deus descansou de toda a obra. Deus descansa? Deus é espírito, irmão. Deus não descansa. Deus está querendo dizer, agora chegou o tempo de você habitar no meu descanso. O tempo de desordem acabou. Chegou o tempo do seu paraíso. Se você está num dia de céu profético, céus abertos, céu profético, dia de conquistas inigualáveis. Se você recebe essa palavra, irmão, não são meras palavras, não. São palavras proféticas que vão mudar a história da sua vida e do seu ministério.
Porque tudo que o diabo quer é tornar comum as coisas que Deus coloca no nosso coração. E aí nós paramos de receber palavras porque nós estamos paralisados espiritualmente. Não conseguimos erguer nem as mãos físicas e nem erguer nossa alma para dizer: eu recebo essa palavra e essa palavra dá um destino na minha vida. Eu creio muito no poder da palavra profética, por isso que eu semeei na vida do apóstolo. E eu vou mandar uma mensagem para ele dizendo: meu apóstolo, Deus usou os discípulos porque todos são ferramentas do Senhor. Mas eu cansei de ser pastor de mula, por isso eu pedi o Senhor para ser meu pastor. Uma palavra de um líder direciona a nossa vida e faz a gente cortar caminhos e chegar mais rápido. Não bolar princípios, mas cortar caminhos. Caminhos que a gente não precisava passar, simplesmente assim. Direcionamentos certos. Palavra certa na hora certa é como maçã de ouro em salva de prata. Como disse Salomão. Amém? Deus é fiel. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus é fiel. Deus é muito bom. Eu quero finalizar essa mensagem falando nos últimos 2 tópicos. E eu estou partindo para o final, 9h45. Já estou dando a palavra de oferta para a gente se levantar. Deus deu uma promessa para Abraão, uma visão para Abraão, e essa visão causou dores. Primeira dor que deu foi que Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele não viu, ele ouviu. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele passou luta, passou dificuldade, foi para o Egito, voltou com H. Essa história vocês conhecem. Todo aquele processo que ele passou. Quando chegou o momento, ele questionou Deus. Ele falou: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor disse que iria me dar uma multidão. O Senhor disse que ia fazer de mim um pai de multidões. E a única pessoa que eu tenho é Eliezer, o Damasceno. O camarada é um escravo que eu comprei lá de Damasco. Ele era Eliezer, o Damasceno. Eu não tenho nada. Como é que funciona? Aí Deus vai e dá um filho para ele, dá Isaac. Agora ele tem uma nova preocupação. Ele já tem Isaac, mas ele tem uma preocupação. Qual é a preocupação? A preocupação dele foi o seguinte: Senhor, o Senhor fez um contrato comigo. Um contrato, ele só dura enquanto alguma parte está viva. Que depois, se um morreu, o contrato já era. Quem vai garantir? Um contrato é um contrato. Eu quero algo mais. Quem me garante, Senhor, que depois que eu morrer, o Senhor vai cumprir essa promessa que o Senhor falou aí, tudo aí da minha família e tudo mais? Isso é preocupação. Olha para o teu irmão e diga assim: preocupação. Quando você está preocupado, você não compreende os pensamentos de Deus, embora os pensamentos de Deus são inacessíveis. Mas quando tu está em paz de espírito e confia em Deus, fagulhas dos pensamentos de Deus brotam no seu coração, que te trazem tranquilidade e paz. Amém? Olha o que acontece aqui em Gênesis capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou teu galardão, sobre modo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haveras de dar de contínuos filhos herdeiros na minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse: será assim a sua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei da terra dos caldeus, para te dar por herança essa terra. Perguntou Abrão o Senhor: Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu: toma uma novilha. Olha a resposta de Deus. Olha para o teu irmão e diga: presta atenção na resposta de Deus. A resposta de Deus foi uma oferta. Ai meu Deus. Edir Macedo não me ouça uma palavra dessa. Pastorzão, né? Deixa ele. Respondeu-lhe: essa é a minha resposta para você, assim diz o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro,
cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esse animal, partiu pelo meio, diga, partiu pelo meio. Ele pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Por que ele não partiu as aves? Porque as coisas do céu não se partem, nem se dividem, se multiplicam somente. As aves de rapinas desciam sobre a ocasião dos cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu um sono profundo sobre Abrão, diga, um sono profundo. E grande pavor, acerradas trevas lhe acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei aquela gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Só essa parte. Olha que tremendo, pastor, líder, olha que tremendo, que revelação. Abraão estava preocupado, diga, preocupado. Ele não sabia se a igreja dele ia crescer. Os pastores chegam para mim e falam assim, apóstolo, qual é o segredo para a igreja crescer? Me ensina a estratégia das células, o discipulado. Eu vou dizer para você, pastor, quem dá crescimento para a igreja é Deus, não é estratégia. Mas se você não tem estratégia também, muitas das vezes Deus não te dá o crescimento, porque a estratégia administra o crescimento. Deus, às vezes, Ele quer te dar o crescimento, mas como tu não tem a estratégia para administrar, Ele não te dá, porque Deus não desperdiça nada. Muito mais gente, muito mais almas. Então, não pense somente que você tem que ser só Deus. Se você tem somente Deus, você talvez não tenha a multiplicação. Talvez você só tenha a estratégia. Se você tiver só a estratégia, você também não vai ter a multiplicação. Mas uma coisa é certa, quem dá o crescimento é Deus. Você pode ter Deus e não ter a multiplicação. Tu pode ter a estratégia e não ter a multiplicação. Mas tem Deus e a estratégia, você tem a multiplicação. Então Abraão questiona a Deus e diz, Senhor, aonde que está o meu crescimento ministerial? Minha família, o Senhor prometeu. Me dá uma resposta. A resposta de Deus foi a seguinte, pega um novilho, pega uma cabra, pega um cordeiro, pega... Nunca Deus pediu tanta oferta como pediu para Abraão. Deus pediu uma oferta de um garrote, diga garrote. É a oferta de rico. Só os ricos ofertavam garrote. Pediu uma cabra era a oferta de homem de classe média. Está lá em Levítico, que o homem de classe média traga uma cabra e o rico traga um garrote. Traga aves. Ave é a oferta de pobre. Traga pombo. Pombo, a oferta de miserável. Deus não deixou ninguém. Por quê? Uma ave você compra, uma cabra você compra, um boi você compra. Mas uma pomba você cata na rua. Tu tem o esforço de catar. Você não leva para Deus se você não quiser. Mas tu pode catar na rua e levar. Então se você não tem dinheiro para ofertar, você oferta o teu esforço. Mas todos são indesculpáveis de chegar diante de Deus sem uma oferta. E por que Deus pediu todas essas ofertas para Abraão, apóstolo? A oferta do rico, do classe média, do pobre e do miserável. Porque ele seria o pai da fé de todas as raças, etnias e classes sociais. Quando essa era a descendência, ele disse, a tua descendência vai ter rico, vai ter pobre, vai ter miserável, vai ter homem de classe média. Então você vai semear por aquilo que eu te prometi, então você vai semear pela tua descendência. E na tua descendência vai ter rei e vai ter mendigo. Vai ter de tudo. Então a tua oferta tem que ser completa. Pastores que estão me ouvindo aqui, pastores que estão me ouvindo pela internet vão me ouvir. Eu não quero condicionar mensagem para dinheiro aqui. Esse não é meu princípio. Isso é uma revelação. Quem está entendendo? Revelação é revelação. Pedir dinheiro é pedir dinheiro. Estou dando uma revelação que desastre. Estou mostrando para você o que Deus pediu para Abraão, o pai da fé. Às vezes nós queremos resposta, Senhor, da onde está vindo o meu crescimento? O Senhor disse para mim que eu ia ser rico, ia manter missionário. O Senhor disse para mim que eu ia ser pai de multidões. O Senhor disse para mim, qual é? Deus disse, traga um bezerro. Eu pedi uma resposta. Abraão, Deus falou, então eu estou te dando um direcionamento. Corta no meio. O que é cortar no meio?
entrecortadas. Abraão cortou no meio os pedaços, só não cortou a ave do céu. E ele começou a andar no meio do sacrifício. E ele começou a andar no meio do sacrifício, pisando no sangue. E quando ele começou a andar, aves de rapina vieram para comer a carne do sacrifício. Sabe o que ave de rapina representa na Bíblia? Demônio. A Bíblia diz que aves de rapinas, eles descem no meio do caminho para pegar a semente do semeador que cai no meio do caminho, na parábola de Jesus. E ele começa a enxotar os demônios que querem roubar a oferta. Sabe o que são os demônios que querem roubar a oferta? Quando a gente fala assim, vamos ofertar pela compra do terreno, e você fala, vou dar R$100, que é o teu melhor, glória a Deus, eu vou dar 1.000. E o diabo diz, não faz isso, não dá. São as aves de rapina que querem roubar aquilo que Deus colocou no teu coração, porque ele não quer que você tenha o seu futuro desatado. Isso aconteceu com o pai Abraão, e isso vai acontecer com cada um de nós. Quem é minha ovelha aqui, conhece o que está no meu coração. Eu nunca condicionei uma mensagem para pedir dinheiro para ninguém. Eu estou trazendo uma revelação. No dia de maior questionamento, quando ele disse, Senhor, o servo Damasceno é o meu único herdeiro, eu não tenho nada, me dá uma resposta. Deus disse, pois bem, traga uma oferta que eu vou te revelar. E quando ele luta contra os demônios que estavam querendo roubar a oferta dele, ele lutando os demônios, você falou um dia, Senhor, eu vou ofertar meu carro para a obra de Deus. Quando tu virou a porta ali, a tua mulher falou, para de bobeira, hein? Para de querer se aparecer. O tio fala, vai dar e vai ficar a pé. Aí as aves de rapina vai e rouba aquilo que Deus colocou no teu coração. E o teu futuro não é desatado. Diluído. Quem sabe aonde quer chegar? Não fica pelo meio do caminho, porque está vendo o azulejo do outro lado. Deus nunca vai dar nada para ninguém antes de provar, porque se Deus não te der nada sem antes pedir um sacrifício, então Ele é injusto, Ele tem que dar para todo mundo. É o que Deus te pede que vai dizer o teu diferencial de um para o outro. Por isso que eu sempre ofertei e dei o meu melhor. Porque eu pedi ao Senhor que eu quero ser um diferencial. Sabe o que aconteceu? Abraão caiu no sono profundo. Olha para o teu irmão e diga, no sono profundo. Quando ele entregou aquela oferta e começou a lutar contra o demônio que queria roubar a oferta, ele caiu no sono profundo. Quando ele caiu no sono profundo, a Bíblia diz que Deus visitou ele de madrugada e disse, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu vou te multiplicar, sai da tua tenda, olha que eu estou te mostrando, de dia quando tu andar no deserto, tu vai ver areia, tu vai lembrar da minha promessa, de noite quando tu olhar para o céu, tu vai ver estrela, tu vai lembrar da minha promessa, eu estou te dando um filho das tuas entranhas, e revelou o futuro dele, desbloqueou a mente dele, desatou o destino dele, e ele descansou no Senhor. A melhor coisa que tem, irmãos, quando você faz o que Deus manda, você descansa no Senhor, e quando você descansa, a visão vem. A visão de Deus só vem na sua vida quando você aprende a descansar. Abraão desmaiou nos braços do Senhor. Quem está entendendo? As maiores conquistas, meu amor, as maiores conquistas vêm no dia de descanso. Quando aqueles terrenos começaram a perturbar minha cabeça, eu falei, eu descanso no Senhor. A notícia vem. Josué entrou em Jericó e começou a rodear a cidade 6 dias. Quando chegou no sábado, o judeu não pode trabalhar, não pode pegar na espada, não pode fazer nada no sábado. Então ele falou, já que não pode fazer nada no sábado, como é que a gente vai ganhar, derrubar essa muralha? Deus disse, hoje é Shabat, é dia de descanso, ninguém vai trabalhar, somente grita, aleluia! A muralha caiu, e o que era a muralha virou tapete para o povo de Israel. Olha para o teu irmão e diga assim, a tua maior muralha vai virar tapete para você conquistar o teu sonho.
É no tempo de descanso que a muralha cai. É no tempo de descanso que as barreiras caem. Para de olhar para a vontade do diabo e passa a descansar no Senhor que as muralhas vão cair. Não é um chavão evangélico não. É a palavra de Deus. A maior luta, a maior muralha vai cair no dia de sábado. Não no sábado físico. É no sábado da tua alma. É no dia que tu dizer, Senhor, cansei de dar murro em ponta de faca. Agora, torna a minha vida, que é uma bagunça, num jardim de relacionamento contigo. Pronto, entreguei na tua mão. A obra é de Deus, não é minha. O Senhor proverá para si um cordeiro. Quando Deus deu tudo para Abraão, ele sobe com o milagre dele aqui, pastor Elcio. 25 anos do lado dele. Flávio Joséfo disse que Isaac tinha 25 anos quando Abraão foi sacrificar. Aonde o senhor prova isso? Um garoto de 12 anos, 13 anos, o pai não ia botar lenha nas costas dele para ele carregar. Só um homem. Ele está carregando a lenha, tipificação de Jesus Cristo. Ele está carregando a lenha. Na metade do morro, ele fala, meu pai, cadê o cordeiro? Eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas não estou vendo o cordeiro. Ele olha para a maior oferta, ele falou, meu Deus, será que a melhor oferta era aquele garrote? Não era. Será que era aquele cabrito? Não era. Ele olhou para o lado e falou, meu filho, Deus suprirá para si um cordeiro. Ele poderia ter voltado dali, mas quem vai até a metade da montanha e volta não vê a provisão, não vê o milagre. Pastor, se você está até na metade da montanha, continua que lá em cima tem cordeiro da provisão. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ministério de Louvor pode subir, que eu quero fechar. No tempo que vocês aprontam o instrumento aqui, 3 minutos eu quero fechar a mensagem. Você pode continuar gravando até o final. Tá bom? Só quando eu falar assim, ó. Fecha. Eu quero que os pastores também que estão ouvindo a mensagem também. Porque eu quero que todos participem desse milagre. Todos têm o direito de participar desse milagre. Não só o povo da nossa igreja, mas todos. Hoje é dia de conquistas. Muralhas caíram no dia do descanso. E esse descanso vai alcançar a sua vida se você entender o propósito também. O problema de algumas pessoas que não descansam no Senhor, só ficam olhando para suas fraquezas, ficam olhando para o seu passado e para suas dificuldades. Jesus olha, entra lá no poço de Betesda, ele olha para o homem que estava há 38 anos, pastor. 38 anos, Jesus tinha 33 anos, aquele homem, 5 anos antes de Jesus nascer, aquele homem aleijado estava lá já. E aí, quando Jesus olha para ele e diz, o que tu queres que eu te faça? O homem disse, eu sou aleijado, eu estou aqui há 38 anos, ninguém me joga na água. Quando o anjo balança a água, ninguém joga na minha água. Jesus estava querendo dizer, meu amigo, eu não quero saber do teu passado. Eu fiz uma pergunta no imperativo, o que tu queres que eu te faça? Meu irmão, entenda o seguinte, às vezes você não conquista porque tu segue mais o teu passado do que a visão que Deus colocou diante de você. Entenda o seguinte, crente não tem passado, tem propósito. A tua vida nasce quando Deus te dá a visão. É dali em diante. Ah, eu sou preto. Ah, eu sou favelado. Ah, eu não tenho dinheiro. Meu pai é separado. Ah, eu fui traído. Para de ficar olhando para suas dores. Você tem que olhar para a visão. Eu sou coitadinho, irmão, eu estou te dando uma visão, um propósito. O homem é conhecido pelo seu propósito, não pelo seu passado. Elias não tinha genealogia. Ninguém conhece a genealogia, mas ninguém conhece o pai e a mãe de Elias. A única coisa que a gente conhece é o propósito dele. O propósito de Elias, pastor Tiago, não era confrontar os profetas de Baal, era destruir a idolatria. Poderia ter 1000 ou teria um só. O problema dele não era com homem, ele não queria confrontar homens, não era uma guerra religiosa, era um propósito. Quem tem uma visão não perde tempo se degladiando em guerra religiosa. Ele tem um propósito.
Ele tem um estandarte, ele tem uma tela na mente dele dizendo multidões, ganha alma, agradar a Deus, louvar o Senhor. Ele está estampado na mente dele a teca. Meu irmão, quando você fica discutindo denominação, doutrina, apóstolo pode, apóstolo não pode, pastora pode, a pastora não pode. Quando você fica discutindo doutrinazinhas, guerra religiosa, quem tem visão não entra em guerra religiosa, ele cumpre um propósito. Ninguém conhece o passado de Elias, mas conhece o seu futuro e o seu propósito. Ele foi conhecido pelo seu propósito, não pelas suas dores, pelo seu passado. Por que Deus não revelou? O maior profeta que pisou na terra foi Elias. Jesus disse que foi João Batista, mas em obras a gente sabe que foi Elias. João Batista foi maior porque ele anunciou o Senhor Jesus. Tem alguém maior que Jesus? Não. O maior ministério da Bíblia de pastor, de profeta não foi de Elias, de João Batista, pelo próprio ofício, mas por quem ele estava apresentando. Por isso, ele não fez um sinal, ele só pregou arrependimento. Mas Elias fez tantas coisas, né? Tanto que Elias representa todos os profetas e Moisés a lei. O maior profeta que pisou nessa terra, vamos dizer assim, com maior autoridade, ninguém sabe o passado dele, porque o teu passado não te interessa. O que interessa é o teu propósito, você é conhecido pelo teu propósito. Eu quero pisar na terra e trazer o fruto e mostrar para o povo. O que você, as suas derrotas, a empresa quebrou 10 vezes, não interessa. O que Deus colocou no teu coração agora, viva por isso. Tu vai ser conhecido pela maior visão que Deus colocou diante de você. Tu não vai ser conhecido pela maior derrota, mas pela maior visão. Não se sinta menor e nem diminuído. A minha igreja tem pouco membro, não sei que ela tem pouco membro. Tu é pastor como qualquer um. Pastor é pastor. Homem de Deus é homem de Deus. Talvez você não tenha uma multidão ainda, porque você ainda está na metade da montanha. Você vai chegar lá. Amém? Olha para o teu destino. Eu sou corajoso, mas eu acredito que é a graça de Deus, pastor Ana. A chave está aqui, eu dei minha palavra. Eu tenho que dar 100 mil reais de entrada. Está aqui. Não volta para a mão dele. Está aqui. Já mandei ele bater o contrato, não mandei, pastor? Só tenho que até quinta-feira dar 12.500 reais na mão dele. E o restante ele vai me dar uma data dentro de uns 6 meses para pagar o restante. Não é uma benção? E a gente vai conseguir. Eu só preciso de 12.500. Então hoje os céus estão abertos. Bota o gasofilaço aqui, pastor. Isso aqui é o meu. Isso aqui é o meu. A minha família vai ser rica e vai governar nessa terra. Tem mais aqui, Senhor? Que eu não fique com nada. Se vocês não sabem, isso aqui tudo é minha primícia que eu recebi no início do mês. Daqui para lá, do restante do mês, as primícias são bem fraquinhas, tá? Isso aqui é meu sustento do mês inteiro. Tá aqui. Eu sei onde eu estou e eu sei onde eu vou chegar. Um dia um pastor chegou aqui nesse culto, eu falei, tem algum pastor aqui nos visitando que não tenha carro? E o pastor levantou a mão e falou assim, eu não tenho. Eu joguei minha chave do carro para ele e eu fiquei a pé, eu estou a pé até hoje, agora que eu comprei uma moto. Só que nesse terreno eu ofereci a moto, o coroa falou assim, não, moto eu não quero não. Eu falei assim, obrigado, senhor, cansou de me ver a pé. Ofertei meu carro para um pastor. O pastor nem está aqui hoje. Não é pastor aqui da igreja, não. Sabe por quê? É aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe o que as aves de rapina falaram comigo? Tu vai dar o carro para os outros, tu vai ficar a pé.
Quando eu entreguei a chave para ele, ele falou aqui no final ainda para mim: pastor, o senhor tem certeza disso? Eu falei para ele: tenho. Ele disse: eu quero te dar um testemunho. Eu tirei minha habilitação em 2002. Já há 17 anos que eu tenho habilitação, eu nunca consegui comprar um carro. E eu renovando minha carteira há 4 anos, a minha esposa falou pra mim, eu falei pra ela: não vou renovar minha carteira não, eu não vou renovar minha carteira não. E a esposa dele falou: meu amor, renova, Deus vai dar um carro pra gente. Ele disse: é 17 anos, só renovando não tem. Um mês atrás, pastor, eu renovei minha carteira e agora o senhor deu o carro. Muito obrigado por o senhor ouvir a voz do Espírito Santo. O que eu tenho não é meu, e Deus vai prover. Ele falou: pastor, tem 6 meses para você pagar o restante do dinheiro. E ele parcelou o restante para mim, irmão, R$2.500, o restante do terreno. Terreno de 2.400 metros quadrados, 2.200. Ele falou: me dá agora, vou dar 12.500 na mão dele amanhã, quinta-feira. E o restante, ele vai me dar 6 meses para eu pagar o restante, e Deus vai prover para si um cordeiro. Eu falei: Senhor, eu vou levantar esse dinheiro até quinta-feira. Eu nunca fiz desafio na igreja. O Senhor sabe, Senhor, mas esse é o nosso sonho. Irmãos, o diabo pode olhar para mim e dizer: você vai passar vergonha, tu vai devolver essa chave para ele. Irmãos, uma coisa que eu tenho é fé. Porque quando a gente descansa no Senhor, a muralha cai. A muralha cai. Porque quando a gente descansa, o diabo diz: eu perdi. Porque tem um homem que confia no Senhor. E nós somos um povo que vamos ganhar Nova Iguaçu inteiro. E eu quero dizer um negócio: esse terreno não vai ser só nossa realidade não. Porque a nossa igreja vai ter mais de 20.000 pessoas. Talvez você fale para mim assim: apóstolo, eu não tenho dinheiro agora. Não tem? Tudo bem. Coloca o propósito no coração. Até quarta-feira, quinta-feira, sei lá. Até cartão de crédito, irmão. Passa na máquina da apóstola. Passa ela em 5 vezes lá e o dinheiro cai na conta e te dá lá. Eu não sei o que Deus vai colocar no teu coração. De repente tu pode ofertar até alguma coisa. Sei lá. Jorge Lucas oferta o celular, o videogame, bicicleta. Eu chego com alguma coisa lá: meu querido, não tem 12 mil, mas eu tenho um celular, eu vou ter uma bicicleta, tem isso aqui, bota no bazar lá, pelo amor de Deus. Mas essa chave não sai da minha mão não, moço. Isso aqui é a oferta do povo de Deus. Nós vamos nos colocar em pé e todos vão ter a oportunidade de ofertar. Você vai ofertar ao Senhor agora o que tu tem de melhor. Mas o que Deus colocou no teu coração, entrega. Porque nós vamos pagar essa entrada não é daqui 6 meses não. Nós vamos pagar tudo quinta-feira. Ele vai achar que eu vou chegar com 12.500 lá, eu vou chegar com 100 mil de entrada. Porque eu tenho um Deus que é poderoso. Mas eu também tenho um povo do meu lado que é um exército valente. O nosso povo não tem dinheiro, mas tem propósito. Tem coração. Você está debaixo desse céu profético. Se Deus colocou no teu coração, não deixa a ave de rapina sair da esquina ali e falar: tá maluco? Não faz isso não! Vai ficar a pé! Vai ficar sem moto! Vai ficar sem carro! Não é pra mim não, irmão! Tu vai lá e entrega na mão do moço! É um sonho! Vidas vão se converter e vão sentar naquele banco ali! Não é pra mim não! É pra Deus! E Deus vai desatar. Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor! Porque a promessa ainda não se cumpriu, igual Abraão disse, Deus disse: traga um garrote para mim, que eu vou botar para você descansar no meu colo, e vou anunciar e desatar o teu destino. Deus te trouxe aqui para desatar o teu destino. É um desafio não do pastor, mas é um desafio de Deus. E eu quero dizer para você, pastor de cobertura que está aqui, a unção que nós honramos, nela prosperamos. Se você fizer aqui na nossa igreja, eu profetizo 100 vezes mais no teu ministério. Assim como eu honrei a unção do meu apóstolo, e Deus me conduziu àquele lugar, ao território certo, ao lugar certo, Deus vai fazer na sua vida. E se a ave de rapina tentar roubar o que Deus colocou no teu coração,
Para fechar a porta de legalidade, escreve um vale no papel e escreve e bota aqui, ó. Eu vou entregar isso. Tá aqui, coloca aqui. Eu nunca fiz isso aqui em reunião de pastores. Pastores, se estão vindo pela primeira vez, me perdoem. Mas é um sonho. Você veio no lugar certo. No momento certo. Se você ama a Deus, tu me compreende. Só tem líder aqui, amém? Quem é pastor principalmente? Ou quem quer ser pastor? Me entende. Porque um dia tu vai passar por que eu estou passando. E tu vai querer. Mas se você se sentiu aborrecido, talvez é porque você ainda não sonha do jeito que você deveria sonhar. Me perdoa. Eu não queria te ofender com esse desafio. Mas é porque você talvez não tenha entendido o propósito. Mas Deus te trouxe para o ambiente certo, na hora certa. Tu não queria a tua resposta vai vir depois do garrote. Talvez essa noite ainda o Senhor te visite. Essa noite ainda. Talvez não, essa noite ainda. O Senhor vai te visitar e vai dizer: chegou o teu tempo. Tu não tem noção do que eu vou fazer na tua vida. Tu vai pisar em lugares que tu nunca pisou. Tu vai comer o que tu nunca comeu. Tu vai viver o que você nunca viveu. Eu vou destravar o teu futuro. Mas meu irmão, se você não fizer algo diferente, tu não pode ser diferente. Fazendo a mesma coisa que todo mundo. Esse ambiente aqui foi uma oportunidade que Deus criou para mudar a tua história.